Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Fulvio Piscinino Bertoni, sou servidor de carreira da Prefeitura de Juiz de Fora e atualmente estou como secretário da Fazenda. Então, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui participando desse chat, trocar ideias com vocês, ao Comunitas, a Júlia, a Bruna, por possibilitar esse encontro nosso. Eu pensei em fazer uma apresentação rápida dos slides que eu utilizei no Encontro Regional dos Prefeitos, de um vídeo que eu acho interessante para nós discutirmos, conhecermos a situação financeira que muitos municípios passam. Então, eu vou começar com um vídeo, depois faço a apresentação e podemos abrir para perguntas, dúvidas. Pode ser assim? Ok? Então, vou começar pelo vídeo. Você sabe o que é bolo tributário? Bolo tributário é a soma de todos os impostos que eu, você e todo mundo paga. A maior fatia desse bolo vai para a União, lá em Brasília. Outra parte vai para os estados e só uma pequena fatia é que vai para os municípios. Está cada vez mais difícil administrar o município com tão poucos recursos. Para você entender melhor, vamos imaginar que o município é uma casa e o prefeito é João, o dono da casa. Em 2003, João contratou uma funcionária. O salário era R$ 240. Hoje, o salário é R$ 788 e representa uma parte cada vez maior do orçamento da casa. João tem filhos e deveria gastar 25% do seu orçamento com educação, mas gasta 29%. Com a saúde, os gastos deveriam ser 15% e hoje está gastando 23% em média. João ainda gasta com o que seria a responsabilidade dos outros. Segurança, por exemplo. A casa do João precisa de melhorias e reformas. Por isso, o João enfrenta longas viagens para a capital, onde se deslumbra com as possibilidades de crédito. Já na sua casa, João comunica a família sobre as obras. Com muito esforço, antecipa o dinheiro e contrata arquiteto, faz o projeto e atende todas as contrapartidas exigidas. Só que o dinheiro nunca chega. Para piorar, a crise vem no seu lugar. Agora, João está com o nome sujo na praça, com fama de mal pagador. Sua família está revoltada. E João se vê obrigado a dispensar a funcionária. Multiplique a situação nesta casa por centenas de vezes e você terá uma ideia da crise enfrentada pelo seu município. Campanha Números da Crise nos Municípios. Saiba mais em www.crise.cnm.org.br. Bom, infelizmente, eu acho que muitos gestores públicos se veem na pessoa do João, né? A dificuldade que ele passa não é muito diferente do que nós passamos hoje. E esse vídeo é da Confederação Nacional dos Municípios, ele é de 2014. Então, o que preocupa mais ainda, porque desde 2014 a crise só vem se agravando, dificultando cada vez mais a gestão pública dos municípios. Então, vou apresentar aqui rapidamente, fazer a minha apresentação, que eu utilizei no Encontro Regionais, eu vou falando sobre ela, ok? Então, foi um encontro regional de prefeitura que ocorreu aqui em Juiz de Fora. Nós fizemos isso junto com a Frente Nacional dos Prefeitos, né? Tivemos quase 100 prefeitos da região participando desse encontro. Então, o tema era basicamente o mesmo que estamos falando aqui, ações locais para o enfrentamento da crise nacional que estamos vivendo hoje, né? Esse era o vídeo que eu apresentei lá também, que é o mesmo vídeo que vocês viram agora. E a primeira questão que eu tratei lá foi o seguinte: mesmo tratando de ações locais, nós não podemos deixar de discutir o que todo mundo fala, né? O Pacto Federativo. A gente pode verificar que o bolo tributário, né, como é chamado no vídeo, há uma distribuição muito desigual, né? Os municípios ficam apenas com 15%, sendo a grande maioria, mais de 50%, fica com a União.
o governo do estado com 35% e o município com 15%. E ela, no Pacto Federativo, o que ele faz? Define as competências tributárias, ou seja, o que cada ente pode cobrar, né? No caso, a prefeitura cobra o IPTU, o ISS, o Estado do ICMS, e o governo federal o imposto de renda, entre outros. A responsabilidade dos serviços públicos e o mecanismo de partida das receitas e tributos. Então, qual serviço público é de competência de cada ente. Então, nós verificamos que aqui é um modelo centralizador, né? Há uma grande concentração das receitas na União, sendo que a maiores responsabilidade de serviços acaba sendo dos municípios. Nós, né, sabemos que é muito mais fácil um cidadão chegar e cobrar de um secretário, de um prefeito, de um vereador, e cobrar do governador, do presidente, do deputado, do senador. Então, a gente sofre uma pressão muito maior, as cobranças são muito maiores, cada vez mais o município tem que assumir responsabilidades maiores e a receita não é compatível com elas. Uma questão muito que consegue vislumbrar com muita clareza, interferência nas obrigações do município, é a lei do piso do magistério. Eu concordo que o magistério tem que receber bem, a educação é o principal instrumento de desenvolvimento social, econômico de um país, mas quando se criou a lei do piso, municípios que não tinham receitas, foi prometido que, se não conseguisse pagar, o governo federal, através do MEC, faria essa complementação. O Rio de Fora tentou várias vezes esse recurso e nunca conseguiu, sempre foi negado a ele. E também sempre foi prometido a questão do pré-sal, dos royalties para utilizar nessa questão da educação. E que, na verdade, aconteceu que não foi isso. E o município, mais uma vez, teve que arcar com uma despesa que não foi ele que criou, sabe? Mesmo como eu disse, ela é justa, é devida, mas não adianta transferir para o município uma despesa sem ter a contrapartida da receita. Esse que é o grande problema que o nosso Pacto Federativo está trazendo, ainda mais nos dias atuais. Uma outra questão é a autonomia tributária, né? O Simples Nacional. Né? O Simples Nacional, ele determina quais são as alíquotas pelas faixas de receita das empresas, quais são as alíquotas a serem tributadas, do ISS, do Imposto de Renda, do ICMS. Então, o município deixa de ter autonomia tributária do ISS e não temos nem sempre as devidas compensações financeiras. Às vezes, um contribuinte paga uma alíquota de 2%, sendo que na lei municipal, aquela de ISS é 5%. Então, isso traz uma preocupação muito grande. Então, temos que ter essa atenção com a questão do Pacto Federativo. A outra questão da crise é que ela é uma crise nacional. Não é uma crise hoje que o município A, B ou C está enfrentando por alguma questão específica da sua regionalização. Pode ter agravar mais em alguns locais ou menos, mas a crise ela é nacional. Quando nós verificamos que o PIB em 2010 era de 7,5%, em 2011 caiu para 4%, em 2012 para 1,9%, em 2013 cresceu para 3%, em 2014 foi o ano que eu já era secretário da Fazenda, comecei em 2013, já sentimos a crise, já vimos a dificuldade que nós tínhamos para fazer pagamentos, aí verificamos que o crescimento foi 0%, e 2015, 2016 foi os piores anos, né, de crescimento negativo, em mais de 3,8% e 3,6% 2015 e 2016, respectivamente. Em 2017, há uma tendência de melhora, mas a questão da capacidade contributiva, da arrecadação, ela demora mais tempo. Então, agora sim que os municípios estão sentindo muito essa questão da crise financeira. Esse está sendo um dos piores anos da crise. Há uns dias atrás, nós tivemos aqui um chat falando sobre o índice da Firjan, né? Onde que a situação fiscal é crítica ou difícil em mais de 85% das prefeituras do país. A queda da arrecadação e o alto gasto com o pessoal são os principais problemas das contas municipais. E isso a gente verifica na maioria dos municípios. Isso não foi pior ano passado por causa da repatriação. O Juiz de Fora, para você ter uma ideia, recebeu no final do ano mais de 9 milhões da repatriação. Esse ano havia uma projeção do governo federal de recebermos o mesmo valor, mas na verdade recebemos muito menos, né? Nós recebemos menos de 100 mil. Era esperado 9 milhões, recebemos menos de 100 mil. Isso criou uma dificuldade
financeira imensa para o município de Juiz de Fora e eu acho que para todos os municípios, que contavam com a receita que foi estimada pelo governo federal e que não se realizou. Então, qual a principal ação que nós temos que tomar na questão local? A primeira coisa é o orçamento público. Muitos prefeitos estão começando agora, muitos gestores, administração agora, trabalhando com o orçamento aprovado na gestão anterior, né, com a mudança que teve de mandato, estão trabalhando com o orçamento da gestão anterior, que é uma coisa, um complicador. Então, quando for fazer o orçamento agora, está chegando o prazo final de fazer isso, tem que se fazer um orçamento dentro das realidades. Não adianta ficar aumentando receitas para inserir despesas que não têm condições de serem cumpridas. A principal instrumento de planejamento a curto prazo é o orçamento. Já deve ter enviado para a Câmara os seus PPAs, que é o planejamento a médio prazo dos 4 anos, a Lei de Diretriz Orçamentária, que já foi enviada também para as câmaras, e a LOA, que é a Lei do Orçamento mesmo, está sendo enviada. Então, nós temos que fazer o orçamento não aumentando receitas, e sim colocando a receita real que nós temos. Por quê? Quando você cria uma expectativa de uma receita que não se realiza, você cria uma expectativa para a população de alguma coisa que vai acontecer e certamente não ocorrerá, dos próprios funcionários e gestores públicos, porque quando você vai pedir algum reequilíbrio, algum corte da despesa, eles vão falar assim, não, mas você não tem esse dinheiro para fazer esse serviço. Eu falei, mas eu tenho orçamento. E nem sempre o orçamento corresponde ao recurso. O orçamento é uma estimativa. Em todos esses itens que eu coloquei aqui, sempre deixam bem claro que o orçamento é o equilíbrio da despesa com a arrecadação prevista das receitas. Então, não podemos superestimar as receitas para colocar as despesas. Isso cria um problema imenso no decorrer do ano. Receitas. É uma obrigação dos municípios arrecadar seus tributos municipais. Os gestores não podem abrir mão de suas receitas, porque isso gera um prejuízo para o município e os próprios gestores podem ser penalizados caso nos cobrem. Isso pode ser um ato de improbidade administrativa. Então, nós temos que ter um IPTU bem feito, uma base cadastral, uma planta o mais atualizada possível, um ITBI. A gente sabe que o ITBI ocorre na transação imobiliária, né? Então, às vezes, pode ter uma planta de ITBI mais próxima da realidade que o IPTU. Quando você mexe o IPTU, a gente sabe a dificuldade de mexer o IPTU, que é um imposto que afeta toda a população. Então, às vezes, você tem uma planta de IPTU e outra de ITBI. Isso já está julgado hoje pelos tribunais superiores, que você pode ter 2 plantas de valores, uma para IPTU e uma para ITBI. O ISS, que é um dos setores que mais cresce a prestação de serviço, nós temos que ter uma eficiência, nota fiscal, setor de fiscalização. E nós temos agora a Lei Complementar 157, que cria novas receitas do ISS e que criam penalidades para o gestor que cobrar alíquotas menores do que 2%, como é estipulada na Lei Complementar 116. Então, tem que ficar muito atento que essa lei tem que ser aprovada ainda esse ano, para vigorar o ano que vem, e não trazer nenhum prejuízo para os gestores públicos e para a arrecadação do município. A taxa de coleta de lixo, que é muito importante você ter uma taxa cobrada com o custo, de fato, que é do serviço. A contribuição de iluminação pública, que é importantíssima, ainda mais quando foi passado para os municípios a obrigação de cuidar dos ativos que eram das antigas companhias de energia, da iluminação pública, né? O braço, as luminárias dos postes de iluminação pública. Então, nós temos que ter recursos para poder fazer a manutenção disso. E a dívida ativa, né? Tem que ser uma cobrança efetiva, que o contribuinte que não paga, fazer uma cobrança efetiva, administrativa, para depois chegar na cobrança judicial, cartorial. Mas só tem estoque de dívida ativa quando, de fato, você tem uma cobrança efetiva dos seus tributos. Não adianta você não cobrar IPTU, ITBI, ISS e outros, senão isso não vai ter dívida ativa nenhuma. Até para dar uma anistia, que no momento de crise, às vezes, é importante para poder superar momentaneamente aquele, você só consegue dar uma anistia se você constituiu, de fato, o seu tributo, né, no momento passado. A DRM, que é a desvinculação das receitas municipais, que foi inserida através da emenda constitucional 93 de 2016,
ela é muito importante. Por quê? Todo mundo já ouviu falar na DRU, que é a desvinculação de receita da União, que existe há vários anos, onde o governo federal consegue desvincular alguns recursos de fundos, contribuições, para usar 30% desse valor de forma livre. E com a emenda constitucional 93, os municípios podem fazer também isso. Por exemplo, se tem um recurso lá do fundo do PROCON, está lá parado, do consumidor. Você pode, 30% da receita daquele ano, você retirar aquela receita e utilizar para pagar servidores, fornecedores. Então, é uma fonte de receita importante que foi criada em 2016. O depósito judicial, você poder utilizar até 30% do valor, até 70%, desculpa, do valor dos depósitos judiciais, onde os municípios configuram como parte da ação, para poder pagar principalmente precatórios, te dá um fôlego também. Em vez de você usar o recurso do Tesouro, você consegue usar o recurso do depósito judicial, para pagar esses precatórios. E tem outros pagamentos que depois pode fazer, dívida fundada, dívida previdenciária, desde que obedeça a ordem cronológica lá, determinada pela Lei Complementar 151. E anistia, igual eu disse, mas não adianta fazer anistia se não tiver os tributos constituídos. Consórcio para aprimoramento de gestão tributária. Isso é uma questão importante. A gente verifica que muitos municípios pequenos não têm capacidade financeira para investir na parte tributária. Até os maiores, porque a gente sabe que acaba que nossas receitas são muito destinadas para as áreas fins, saúde, educação, assistência e urbanismo. E muitas vezes as áreas meios são deixadas no segundo plano. Então, às vezes, se você está consorciando vários municípios, você consegue desenvolver ou adquirir um sistema de informática único, num preço melhor, uma nota fiscal, um sistema de controle do VAF. Então, isso é muito importante. Eu até citei um exemplo aqui, que é nesse site aí, www.infocim.sp.gov.br, onde tem um modelo de consórcio para aprimoramento de gestão tributária. A gente vê muito consórcio na área de saúde, mas não vê na gestão tributária. Talvez seja um modelo interessante a ser investido. As despesas, né? Além de melhorar nossas receitas, nós temos que também reduzir as despesas. E você faz isso também no próprio orçamento também. As despesas que a gente chama de compressíveis são aquelas eventuais. Viagens, eventos, auxílio financeiro. Mesmo que ela não represente um valor tão alto, ela tem uma questão muito importante de demonstrar rigor nas viagens, que só vai fazer viagem para fora. No caso que for para tratar de assuntos de extremo interesse do município, como captação de recursos, refinanciamentos, eventos, só aqueles que já estão autorizados por lei, ficar fazendo todos os eventos. Alguns municípios, por exemplo, tiveram ações do Ministério Público porque estavam com problemas de pagamento de servidores e fizeram carnaval. Então, nessa hora é importante você abrir mão dos eventos para investir esse recurso em outras áreas. Auxílios financeiros, às vezes tem que interromper algum auxílio financeiro, alguma ajuda, que não está obrigado por lei, para poder fazer essa redução. Continuadas, aí são questões de renegociar e campanhas para reduzir despesas, como telefonia, aluguel, veículos, conservação, serviços terceiros, limpeza, segurança. Mas eu sempre digo, o melhor contrato que você consegue fazer é aquele que você consegue o melhor preço na licitação. Porque quando você consegue uma licitação clara, transparente e extremamente voltada para o interesse público e da economicidade do município, você consegue um valor menor, que é muito mais fácil você conseguir no início, que depois tem que renegociar redução de contrato. Então, vale a pena investir muito nos processos de cedimento licitatório. Nós temos hoje bancos de preços, temos caronas que podemos pegar. Então, existem vários instrumentos que nós podemos melhorar nossos procedimentos licitatórios. E a folha de pagamento, que é a principal despesa que o município tem. Todos os municípios possuem como sua principal despesa a folha de pagamento. Nós sabemos que o principal ativo das prefeituras são também seus servidores. Mas vale a pena verificar se essa folha foi paga corretamente, se não há duplicidade de benefícios, se não há nada feito errado, recolhimentos errados, pagamentos indevidos.
Então, vale a pena fazer uma auditoria, uma verificação da folha, isso traz muito resultado. Semana passada, publicamos aqui em Juiz de Fora um decreto regulamentando o teto do salário dos servidores, né? No universo de 16 mil servidores ativos e inativos, foi verificado que menos 50 servidores extrapolavam o teto, que é o limite do salário do prefeito. Isso é importante, porque isso repercute na cidade, as pessoas começam a prestar mais atenção, então nós temos que estar com a folha muito, muito correta. E transparência, né? Acho que é importante a questão da transparência. O Juiz de Fora é considerado pelo Ministério Público Federal nota máxima na transparência. Acho que todas as informações, cópias de contrato, isso tem que estar no portal da transparência do município para dar esse controle social que é feito pela sociedade. E uma outra coisa que foi muito interessante que nós colocamos aqui em Juiz de Fora foi um comitê de controle da gestão orçamentária e financeira, onde ele tem um papel de verificar todos os pedidos de ampliação ou novas despesas, para verificar se aquela despesa é de fato necessária e está condizente com os valores solicitados. E deixa de ser uma decisão pessoal. O secretário da Fazenda não autorizou eu fazer tal contrato, ou o procurador não autorizou. Passa a ser um colegiado que discute, inclusive dá oportunidade para os outros secretários participarem e, caso negado o pedido deles, eles discutirem, apresentarem a motivação daquela ação. E agora nós estamos trabalhando também proativo. Nós criamos grupos menores com ações direcionadas, específicas, temas específicos para fazerem melhorias. Por exemplo, nós criamos um grupo aqui de voluntariado, de incentivar o contribuinte a fazer denúncias espontâneas, denúncias voluntárias de impostos não pagos com alguma contrapartida trazendo benefício. Por exemplo, um IPTU, onde está sendo cobrado como lote vago e existe uma casa. Nós estamos fazendo uma lei, tem que ter lei, no qual, se o cidadão denunciar que existe a casa, nós não cobraríamos a diferença dos últimos 5 anos. A gente abre mão de uma receita passada, nós conseguimos aumentar a receita para o futuro, que é muito importante. Então, acho que esse comitê trouxe uma contribuição muito grande para o controle de Juiz de Fora. E uma dica, né? Existe em outros sites, mas o site www.movebrasil.com, onde você consegue comparar suas receitas, suas despesas com outros municípios do seu porte, da região, do estado, do país. Eu acho que você tem que conhecer a situação financeira sua. Quais são suas principais receitas, se está cobrando bem, se não está, quais são suas principais despesas, se está acima da média, se não está. Então, fica essa dica para vocês conhecerem e comparar os dados do seu município com de outros municípios. Então, basicamente, foi essa apresentação. E estou à disposição aqui para tirar qualquer dúvida que vocês quiserem, qualquer pergunta que vocês tiverem. Tem uma pergunta aqui da Betânia. Ela fala sobre o índice Fijan da falta de transparência fiscal, que aumentou em 23. Queremos saber como enfrentar esse problema. Eu acho que isso é uma decisão administrativa. Eu acho que nós temos cada vez mais de colocar em nossos sites, em nossos canais de comunicação, o que está acontecendo com o município. Fazer uma prestação de contas. Eu acho que hoje nós temos a fiscalização do Tribunal de Contas, que exige publicações de índices da LRF. Nós temos os ministérios públicos também, que são muito exigentes na questão das informações. Então, acho que é isso. Nós temos que demonstrar isso para o cidadão e através de forma clara. Muitas vezes nós colocamos aqueles números que são muito voltados para dados contábeis e econômicos, que são muito difíceis para conseguir fazer isso. Os melhores casos, o Ministério Público Federal tem uma relação dos municípios que atingiram a melhor nota em transparência. Eu sugiro entrar no site do Ministério Público Federal e procurar essa informação lá, que certamente você vai ter essa listagem e verificar quais foram os principais municípios que obtiveram a melhor nota. Juiz de Fora foi um desses municípios que conseguiu nota máxima. Eu acho que o site de Juiz de Fora lá, você entrar no site da prefeitura, que é www, vou botar aqui no .pjf.mg.gov.br, vai ter um link lá, que é o link da transparência.
E nesse link você vai poder verificar as informações que nós colocamos lá. Não é porque é minha cidade, né? Mas ele foi, de fato, considerado pelo Ministério Público como a maior nota, a nota máxima pelo Ministério Público Federal. Acho que vale a pena essa experiência e entrar no próprio site do Ministério Público Federal. Acho que lá você consegue boas informações. Alguma pergunta mais? Melhores casos podem ser obtidos no site do Ministério Público Federal, que estou enviando o link do ranking da transparência do Ministério Público Federal. Eu acho que nesse link você consegue ver os municípios que tiveram maior nota e verificar o que eles fizeram diferente para conseguir essas notas. Ok? Eu que agradeço, estou à disposição.